Gênesis 39, versículo 20. É muito importante você assistir a live de hoje, para você entender como a fidelidade é um fator importante para você viver os teus sonhos. Porque tem muita gente que diz, eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos. Meu amigo Domingos, olha, em breve estamos aí juntos, hein? Eu tenho sonhos, mas eu não estou vivendo os meus sonhos. Eu tenho sonhos, mas eu não estou vivendo os meus sonhos. Eu tenho projeto, mas não estou vivendo os meus projetos. Eu tenho uma visão, eu recebi uma visão de Deus, mas eu não estou conseguindo viver isso. E por quê? Por que eu não estou conseguindo viver? Porque eu não estou conseguindo realizar. Talvez essa seja um problema, isso seja um problema. Olha, estou na luta contra o câncer e Deus tem me abençoado a cada momento. Glória a Deus. Meu querido, você é um guerreiro, tá? Você é um guerreiro. E Deus vai te dar força para enfrentar isso aí. Deus vai te dar força para suportar. Olha, primeira vez aqui na live, pastor, e nessa live peço oração pela minha vida, pois confesso que estou prestes a desistir de tudo. Não desista. Assiste essa live. E no final você vai testemunhar o que Deus vai falar com você aqui. Vamos lá. Gênesis 39. Versículo 20. Anotem aí, escrevam. Gênesis 39. Versículo 20. Gênesis 39. Versículo 20. Gênesis 39, versículo 20. Escreve aí nos comentários que eu vou fixar. Eu vou fixar o seu comentário. Muito obrigado, Domingos. Você é uma bênção de Deus. Creio que grandes coisas Deus começou a fazer na tua vida. Grandes coisas. Comentário fixado, Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 20. Vamos lá? Diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, parente o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, quanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Olha que interessante. Hoje nós queremos falar muito sobre essa questão da fidelidade. Nós falamos ontem em relação à inveja, né? Falamos ontem em relação à inveja, o quanto isso pode prejudicar, quanto isso pode destruir relações. E como foi profunda a ministração ontem sobre a inveja. Inclusive, a live de ontem, da ministração de ontem, já está disponível no meu canal no YouTube. Só você entrar lá, você vai assistir a live. E hoje eu quero falar sobre o fator da fidelidade e como ela é importante na realização dos sonhos. Permaneça aqui comigo. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. José está no Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que no Egito ele foi comprado como escravo para trabalhar na casa de Potifar. Potifar era um homem de muito respeito, um homem de muitas posses. E a Bíblia vai dizer que o fato de José estar trabalhando na casa de Potifar fez com que Potifar prosperasse. E ele prosperou muito, a ponto de Potifar entregar a José tudo o que lhe pertencia para que José administrasse. Então enxergamos aqui que, apesar de José ter enfrentado um trauma, um trauma profundo. Que trauma, pastor? O que ele passou com os irmãos, de ser vendido, de ser traído, de ser tratado da forma como ele foi tratado. Apesar de José ter passado um trauma muito profundo, a Bíblia vai dizer que ao chegar na casa de Potifar, José não se limitou ao trauma, mas ele trabalhou, ele se dedicou e ele exerceu o seu talento.
de maneira que ele se destacou. Assim como ele foi destaque na casa do seu pai, ele também foi destaque na casa de Potifar. Então perceba algo aqui importante. O que José vivenciou na sua vida, os traumas que ele enfrentou na sua vida, não teve a capacidade de alterar quem ele era. Então ele foi destaque na casa do pai, sendo um filho dedicado, e ele foi destaque na casa de Potifar, sendo um servo dedicado. Então, a ordem das coisas, ou como as coisas aconteceu, não alterou o caráter de José. Não alterou o talento de José. Ou seja, os acontecimentos da vida, os traumas que ele enfrentou na vida, não foi mais forte do que o talento, o dom, a habilidade que estava dentro dele. Então perceba a capacidade de José em ser fiel àquilo que ele tinha dentro dele. Porque ele vivencia um trauma, ele passa por um trauma profundo, um trauma terrível, mas quando ele chega no Egito e ele vai para a casa de Potifar trabalhar como escravo, né, dentro de um ambiente de escravidão, os traumas não conseguiram definir o caráter, não alterou o caráter e não mudou e não destruiu a habilidade de José. Pastor, eu ainda não peguei. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, simples. As coisas que acontecem na sua vida não podem definir você. As coisas pontuais que acontecem ao longo da sua jornada não pode definir quem você é. Você não é definido por aquilo que acontece. Você não é definido pelos traumas que você viveu na sua vida. Você não é definido pelas rejeições que você teve que enfrentar. Você não é definido pelas traições que você teve que suportar. Você é definido pelo caráter que está dentro de você e pelo dom que Deus confiou em você. Então você precisa entender isso aqui, que os acontecimentos da vida não podem alterar o curso das coisas que Deus está escrevendo para você. Então analisa a capacidade de José de ser fiel e íntegro. Precisamos entender a questão dessa palavra, integridade. A palavra integridade é inteiro. José, ele foi inteiro, ele foi íntegro em seu caráter, ele foi íntegro em sua personalidade, porque ele chega lá no Egito, ele poderia se jogar no canto, lamentar pelas coisas que ele passou, lamentar pelas traições que ele teve que suportar, ele poderia usar o fato de estar em uma terra estrangeira para poder dizer, olha, Deus não está comigo, eu não sei porque eu estou passando por isso. Ele poderia usar isso como uma murmuração ou até mesmo para sabotar o seu destino, dizendo, se Deus tivesse algo comigo, eu não estaria passando por isso. Se Deus realmente tivesse um propósito na minha vida, eu não teria enfrentado as coisas que eu enfrentei. Deus não iria permitir que eu fosse traído pelos meus irmãos, porque geralmente nós oramos assim, dizendo, se o Senhor está comigo, por que Ele deixou eu passar por isso? Porque Deus não me livrou disso. Porque Deus não me fez passar por isso sem sofrer danos. Mas José, ele não lamentou. Ele chegou lá, ele arregaçou as mangas e ele começou a externar o talento que ele tinha. Porque, meu querido, como eu disse, não são as coisas que definem você, mas é a sua capacidade de assimilar que vai começar a definir qual vai ser o teu próximo passo. A minha pergunta para você hoje é, você consegue ser fiel e íntegro naquilo que Deus te deu, mesmo passando por momentos de tribulação? Você consegue ser fiel e íntegro ao que Deus confiou em você, mesmo enfrentando momentos de dificuldade?
É o teu momento que define a tua história ou é a tua história que vai definir momentos? Porque você não pode viver de momentos. Você precisa viver de propósito. Você não pode viver de coisas momentâneas que acontecem na sua vida. Você vive de propósito. Então, quando José pisa no Egito, o seu propósito começa a falar. Quando os pés de José pisam no Egito, ele se conecta ao ambiente e ele começa a fluir no seu dom, na sua capacidade, naquilo que Deus havia confiado nele. O que ele era na casa do pai, sendo um filho excelente, ele também foi na casa de Potifar, sendo um servo excelente. Tem muita gente mudando quem ele é por conta das coisas que aconteceram na sua vida. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Deus te deu uma capacidade. E você está abrindo mão disso, você está corrompendo isso, porque simplesmente o ambiente que você está definindo quem você é. Deus está falando com você hoje. Deus está despertando você hoje, dizendo, quando você pisa em um ambiente, mas dentro de você existe um fator chamado fidelidade, integridade. Quando você pisa lá, você não se condiciona ao ambiente, mas o teu talento, o que eu gerei em você, começa a condicionar o ambiente. Tem gente que é camaleão. Eu sei que existem momentos que precisamos nos adaptar, mas essa adaptação não é uma adaptação definitiva. As coisas que acontecem externamente não pode definir quem você é internamente. Então José, ele passa por esse processo, ele passa por essas coisas, mas ele continua sendo temente a Deus, ele continua sendo íntegro naquilo que ele é. Ele não anulou o seu talento, ele não abriu mão da sua capacidade, e ele continuou sendo na casa de Potifar o que ele era na casa do pai. Os traumas não podem mudar quem você é. Os traumas não podem definir você. Os problemas que você enfrenta na sua vida não podem definir você. Eu estou pregando para gente que está me assistindo hoje nessa live, que acordou nessa quarta-feira talvez dizendo, Senhor, eu vou desistir como já escreveram aí. Eu vou parar como já escreveram aí. E o Senhor está dizendo, será que você vai permitir que o teu trauma defina quem você é? Ou você será alguém que apesar dos traumas, que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, você vai conseguir dizer, eu permaneço fiel ao Senhor e aquilo que Ele disse. Então José se torna um filho excelente. José continua sendo um servo excelente, prosperando Potifar, apesar de ser escravo. Potifar disse, a chave de tudo que eu tenho está na tua mão. Olha como José consegue transmitir confiança. O pai confiava nele. Potifar confiava nele. Então essa confiança não é por acaso. Essa confiança que José recebe do seu pai Jacó é o fato dele ter um caráter íntegro. É o fato dele ser alguém excelente. É o fato dele ser alguém que está sempre à disposição de fazer o melhor, apesar de estar vivendo o pior. Na casa de Potifar, a mesma coisa. Então você não vai confiar certas coisas para alguém que não tem estabilidade emocional. O que esse texto está dizendo? Que José, apesar dos problemas, ele não desiste, ele tem um foco definido, aonde ele quer chegar. E por ter esse foco definido, aonde ele quer chegar, está muito claro na mente dele o que ele precisa fazer. Onde você quer chegar? Qual é o teu destino? Porque se isso estiver claro para você,
também vai ficar claro para você o que precisa ser feito, o que você precisa fazer para chegar lá. Então José é alguém que vivencia isso. O seu caráter é tão extraordinário que o seu pai confia nele, que Potifar confia nele e que Deus confia nele. Tem muita gente pedindo certas coisas para Deus em oração, pedindo um estilo de vida para Deus. Chegou. Pronto. Voltou. E agora? E agora, gente? Voltou? Voltou. Vamos lá. Tem muita gente pedindo para Deus um ministério relevante. Muita gente pedindo para Deus um ministério impactante. Muita gente pedindo para Deus, Senhor, me dá um ministério poderoso. E aí eu te pergunto, será que Deus pode confiar isso nas tuas mãos? Será que Deus pode entregar isso em você confiando, sabendo que quando você receber, você vai ser íntegro, você vai ser fiel à visão e ao propósito? Mona Lisa, filha, Deus abençoe. Tem gente pedindo, Senhor, me dá um casamento abençoado. E a minha pergunta para você é, se Deus te dá esse casamento, será que você vai conseguir ser fiel? Será que quando Deus entregar nas tuas mãos, você vai conseguir ser o mesmo? Se Deus te confiar as coisas que você pede a Ele em oração, será que você vai conseguir ser íntegro na medida de não escandalizar o nome do Senhor? Porque tem muita gente que pede em oração, mas não sabe a grandeza do que está pedindo. Pedindo para que Deus confie nas tuas mãos certas coisas. E se Deus confiar, a minha pergunta para você é, você tem estrutura para continuar sendo íntegro? Você tem estrutura para continuar tendo o mesmo caráter? Ou se Deus confiar certas coisas na tua mão, na medida do tempo você vai se corromper? José mostra essa integridade, de maneira que Deus confia nas suas mãos coisas. Confiou nas mãos dele um sonho muito poderoso, tão extraordinário, que ele poderia passar pelos problemas que ele enfrentou, que ele não ia mudar a sua forma de pensar, o seu foco. Olha como José demonstra confiança, porque ele demonstra fidelidade. E eu vou mais profundo aqui, deixa eu ir fundo aqui. Vem comigo aqui. É que no capítulo 39, versículo 20, José ele é tentado, ele é assediado pela mulher de Potifar. Escreva isso aqui. Eu já disse isso uma vez e eu quero repetir. Você se torna alvo do inimigo todas as vezes que você se coloca em lugar de evidência. E não se engane, achando que Satanás só vai te tentar ou só vai se levantar contra você através de acusação, de calúnia, de inveja, de pessoas que querem te matar. Às vezes o diabo vai se levantar contra você naquilo que você mais gosta. Porque Satanás ele vai estudar as tuas fraquezas, as suas fragilidades. E ele vai colocar diante de você o prato que você gosta de comer. Satanás vai colocar diante de você aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Nem sempre Satanás ele vai vir de uma maneira assustadora. Às vezes ele vai vir com uma aparência agradável. Às vezes Satanás vai disfarçar a tentação como vantagem. Às vezes Satanás vai disfarçar as perdas como ganho. E aí você cai. Você aceita. Você se permite viver certas coisas porque você não teve a visão espiritual, a capacidade espiritual para entender que você precisa ser fiel com você mesmo.
Quando você aceita o que o diabo está te dando, você está traindo você mesmo. Porque Deus está dizendo, eu tenho algo tão grande para você, mas você está saboreando coisas pequenas e insignificantes. Quantas coisas você pediu para Deus? Senhor, eu quero ser grande. E aí Deus começa a construir esse caminho. Aí o diabo coloca a primeira pedra e você tropeça. Porque José poderia dizer, olha, eu vou me deitar, eu vou aceitar o assédio, eu vou aceitar e eu vou estar na vantagem. Mas não. José não se permitiu viver aquilo que era errado. Porque apesar de parecer vantajoso, há caminhos que parecem ser bons, mas o final dele é morte. Escuta isso aqui, porque você está se curvando ao erro, ao pecado, porque ele parece bom, mas o final dele é a morte. Você precisa abrir a tua visão espiritual para perceber isso. Que o quanto que você está se sujeitando a viver coisas porque você parece que para você parece que é vantajoso, para você parece que é bom, mas o final disso é morte, é destruição. José tinha tudo para poder aceitar o assédio. Ele foi traído pelos irmãos, ele estava traumatizado, ele era escravo, ele poderia dizer, eu vou tirar uma vantagem disso aqui. Ele poderia estar insatisfeito. E quantas vezes nós usamos desculpas dos traumas que nós vivemos na nossa vida para poder justificar os erros que nós cometemos. Quando na verdade, se você é íntegro no seu caráter, você não erra apesar das coisas que você vivenciou. Mas você escolhe o caminho do acerto porque está dentro de você. Deus te chamou para ser resistente. A palavra do Senhor para você hoje é resista, suporte. Diga não. Chegue hoje para os assédios que Satanás está colocando diante de você, para poder tirar você do foco. E diga, eu não aceito isso, eu não quero isso. E eu vou mais profundo aqui. Fazer o que é certo nem sempre vai ser vantajoso. Fazer o que é certo nem sempre vai ser vantajoso. Porque José disse não. E o que ele enfrentou com isso? A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar arrancou sua túnica e usou a sua túnica como uma prova, uma falsa prova de que José estava tentando assediá-la. Olha o preço que ele pagou por dizer não. Se ele se deitasse com ela, tudo poderia estar tranquilo aqui na terra, mas e na eternidade? Ele poderia estar bem com ela, poderia estar bem com Potifar, mas e com Deus? Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós não queremos gerar indisposição com homens e nos esquecemos de agradar a Deus. Para agradar a Deus e seja disposto até a ficar indisposto com as pessoas. Para agradar a Deus, tenha coragem para gerar indisposição com as pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar levantou calúnias contra José e ele foi parar na prisão. Qual foi o resultado? Qual foi o fruto que José colheu por fazer o que é certo? Ir para a prisão. Então nem sempre fazer o que é certo vai trazer resultados positivos de forma imediata. Nem sempre vai parecer vantajoso. Nem sempre vai te colocar lá à frente. Às vezes, por fazer o que é certo, você vai passar pelo processo da vergonha. José foi parar dentro da prisão, porque ele decidiu fazer o que é certo, pagar o preço por aquilo que era certo. Olha o nível de fidelidade, olha o nível de integridade. Você acha que José não sentiu tristeza?
por naquele momento fazer o que é certo e mesmo assim ser tratado de forma injusta e ser lançado na prisão? Às vezes, em nome daquilo que é certo, vamos sofrer injustiças. Mas fica tranquilo. Deus é o teu juiz e o teu advogado. Você pode ter gerado indisposição aqui na terra. Os homens podem ter te julgado injustamente. Mas nos céus, diante de Deus, você é justificado. Deus é o teu juiz. Deus sabe o que você teve que recusar. Deus sabe o que você teve que renunciar. E por conta das tuas renúncias, os céus confiam em você e o inferno te respeita. Satanás não te respeita por conta da tua oratória. Satanás não te respeita por conta da tua dicção. Satanás não te respeita por aquilo que você fala. Satanás te respeita por aquilo que você faz. Então José foi parar na prisão injustamente. Ele poderia ter perdido a sua fé em Deus. Ele poderia dizer: Senhor, olha, eu fiz o que é certo, mas olha o que eu estou passando. Mas ele foi um exemplo de fidelidade tão poderoso que ele foi parar dentro da prisão. E lá dentro da prisão, olha o que o versículo 20 diz. O versículo 21 diz: e o Senhor, porém, era com José. Aqui está o segredo, pega essa chave. Não é o lugar que eu estou, mas é quem está comigo. José poderia estar dentro da casa de Potifar, vivendo bem, mas sem Deus. Mas ele preferiu estar na prisão, vivendo mal, mas com Deus. Não é o lugar, não é as condições, mas é quem está com você. Tem muita gente dentro da casa de Potifar, mas sem a presença de Deus. E muita gente dentro da prisão com a presença de Deus. Porque não é o lugar, é quem está conosco. Paulo e Silas foram parar na prisão, mas a presença de Deus estava com eles. Tem muita gente com os pés no palácio, mas sem a presença. E tem muita gente com os pés na prisão, mas com a presença. Porque a tua fidelidade e a tua integridade na visão que Deus compartilhou com você fará com que Deus esteja com você nos lugares mais improváveis e nos lugares mais difíceis. Então esse momento de dificuldade que você está enfrentando em função de ser fiel ao que Deus te deu e a palavra do Senhor trouxe a presença de Deus com você. Aleluia. Versículo 21. E o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Deus foi bom com ele. Pastor, mas como é que Deus foi bom? Ele estando dentro da prisão. É que nós não entendemos como Deus manifesta a sua bondade, meu querido. Nós não entendemos como Deus manifesta a sua bondade. Tem gente aí da Suíça assistindo. Que Deus abençoe. Às vezes a bondade de Deus se manifesta de uma maneira que nós não compreendemos. Para José ali poderia ser uma prisão, mas para Deus era um treinamento. Então, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, José foi íntegro. E Deus foi com ele. E Deus o abençoou. Eu quero te encorajar hoje a ser fiel. Por quê, pastor? Porque olha aqui, o texto diz que lá na prisão, Deus foi com José. E ele prosperou. A minha pergunta para você é: como você consegue prosperar numa prisão? Você só consegue prosperar na prisão quando Deus está com você. A prisão mudou porque José pisou lá. E ele continuou sendo íntegro naquilo que ele era. Porque, vamos lá, casa do pai, filho de confiança, filho excelente. Casa de Potifar, escravo de confiança, escravo excelente. Na prisão, prisioneiro de confiança e prisioneiro excelente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o carcereiro entregou na mão de José a chave da prisão. Aí eu te pergunto, qual é o preso que tem a chave da prisão? Qual é o preso que tem a chave da prisão?
José chegou lá e ele começou a administrar a prisão. Olha como ele é íntegro naquilo que ele é. Ele chegou aqui e disse, olha, a prisão, a cadeia, tudo bem, eu vou exercer meu dom aqui. Eu vou exercer minha chamada aqui. Eu sou íntegro com aquilo que Deus me deu. E não é o ambiente que vai definir o que eu preciso fazer. Mas é o que eu faço que vai definir o ambiente. Até quando você vai ficar se lamentando pelos lugares que você está? Pelos ambientes que você está? Até quando? Ou você vai permitir que Deus te use, que Deus flua através de você para mudar, para transformar, para modificar este ambiente? Deus está te convidando para fluir. Pegue essa palavra aí. Quem está pegando essa palavra, vai comentando. Eu peguei, pastor. Eu peguei essa palavra. Eu tomei posse dessa palavra. Aleluia. José recebeu a chave da cadeia. José recebeu a administração da cadeia. E ele foi tão excelente. Ele foi tão capaz. Ele foi alguém tão fiel ao que ele era, que a cadeia prosperou. Meu amigo. Então, o fato de Potifar prosperar é porque José estava lá. Então tem muita gente que vai perder só porque você saiu. Porque você é íntegro. E Deus flui por meio da integridade. Deus se manifesta por meio da integridade. Então José foi íntegro. E ele fluiu de uma maneira poderosa. Deus está te trazendo hoje para cá. Dizendo para você, meu servo, não importa o ambiente que você está pisando, eu quero fluir através de você. A minha presença quer fluir através de você, para mudar e para transformar este ambiente, para transformar este lugar. Talvez o lugar que você está pisando hoje é desfavorável. Talvez aonde os teus pés estão plantados hoje seja desfavorável. Mas não importa o lugar, importa é quem está com você. E a minha presença está com você. A minha presença está na sua vida. E aonde você chega vai fazer a diferença. Vão olhar para você e vão enxergar a minha presença em você. No lugar onde você trabalha, no meio da tua família, aonde você está empreendendo. Vão olhar para você e não vão enxergar você. Vão enxergar a presença de Deus em você. Porque você é canal aonde a minha presença se manifesta. Para que eu possa fazer cumprir o meu propósito. Deus colocou os teus pés na prisão, não para que você se corrompa lá, em função das coisas que aconteceram na sua vida, mas é para você mostrar que apesar de passar pelo que você passou, que apesar de viver o que você viveu, que apesar de enfrentar o que você enfrentou, você continua crendo, você continua confiando, você continua em Deus. E por isso Satanás, ele tem raiva de você. Por isso o inimigo, ele fica furioso. Ele quer te derrubar de todas as formas. Mas aí você passa pelo que você passou. E você diz, eu não vou abrir mão do que Deus colocou na minha vida. Eu não vou abrir mão da minha vida com Deus. Eu não vou abrir mão do meu compromisso com o Senhor. Ah, mas você passou por isso. Ah, mas você enfrentou traumas. Ah, mas te deixaram. Ah, mas te traíram. Ah, mas te caluniaram. Não importa. Não importa. Olha para você. Apesar do que você passou, apesar do que você enfrentou, apesar do que você teve que suportar, você não deixou as mãos de Deus. Você não largou o que Deus colocou e confiou nas suas mãos, porque você acredita que o que Deus colocou em você é grande. É maior do que a luta que você passa. É maior do que o problema que você passa. É maior do que o momento que você passa. Ele prosperou na prisão. Porque ele foi fiel. Ele foi íntegro. E isso é muito importante para realizar os sonhos. Tem muita gente que tem sonho, mas não consegue viver. Porque não é íntegro. Deus quer transformar o teu caráter hoje.
Porque mais importante do que Deus te dar o sonho, é Deus fazer de você um sonhador. Mais importante do que Deus te dar as coisas, é Ele te tornar aquilo que Ele deseja para você. Você tomou posse dessa palavra? Eu quero que você escreva aí o seu nome e a cidade aonde você está assistindo. Porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar nesse momento. Eu sei que existem pessoas que estão como José, dentro de um ambiente desfavorável. Mas você vai permanecer fiel a Deus. Você vai permanecer fiel ao Senhor. E as coisas na sua vida começarão a fluir. José prosperou dentro da prisão. Márcio, Genebra, Suíça. Kelly Oliveira, São Paulo. Stephanie Pereira, Salvador. Marinena, Moçambique. Ana Pereira, Santa Maria da Vitória. Peri, Salvador. Stephanie, que bênção. Islane, Comendador Levi, Rio de Janeiro. Eric, Minas Gerais. Soinara, Cariacica, Espírito Santo. Júlio, Pompeu, Minas Gerais. Deus é tremendo. Cláudia Fernandes, Contagem, Minas Gerais. Ione Oliveira, Santa Maria da Vitória, Bahia. A Bahia está sempre em peso aqui. Josi, Cajati, São Paulo. Alan Carvalho, Sergipe. Olha aí. Rose, São Paulo. Pastor, ora pela minha sobrinha que está na UPA internada. Deus vai visitar ela agora, em nome de Jesus. Coronel Murto, Minas Gerais. Fortaleza, Ceará. O Arthur. Pastor, eu sou de Salvador. O Márcio Ferreira, que bênção. Evelyn, Guadalupe, Piauí. Edson, Campo Grande, Rio de Janeiro. Meu Deus, olha o Brasil aqui, hein? Sara, Goiás, Nova Gama. Que bênção. Que bênção. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Paz, pastor, sou da cidade de Cocal, Rondônia. Deus abençoe, Silvia. Aurora, de Portugal. Boa Viagem, Ceará. Gente, o povo tá forte aqui. O Natan, Zona Sul de São Paulo. Deus abençoe, Natan. Tá forte aqui, hein? O Brasil inteiro está aqui, hein? Peço oração pelo levita Kaique Melo. Está há quase 4 meses na CTI. Verdade. Kaique, uma bênção de Deus. Gente, vamos orar por ele. Fernando Cipó, Bahia. Calcaia, Fortaleza. Stephanie, vou estar orando sim pelo Heitor. Nós cremos que Deus vai alcançá-lo. Andressa de Guaraguatatuba, São Paulo. Janaína, Camaragibe, próximo a Recife. Anderson, Laranjal Paulista. Meu Deus do céu, olha, gente. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. A Aline de Portugal, tá aí. A Matilde, Campo Grande, Rio de Janeiro. Gente do Rio Grande do Norte. Meu Deus, que bênção. Vocês estão preparados para a live de amanhã? Vocês estão ansiosos para a live de amanhã? Amanhã vamos explorar mais sobre esse tema. Olha como tem sido enriquecedor. E eu falo para mim também, queridos. Porque a mensagem que fala com vocês também fala comigo. Então tem sido enriquecedor compartilhar com vocês isso. Tem sido enriquecedor estar com vocês nessas lives todos os dias. Compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então amanhã eu conto com a sua audiência. Tem gente que contou aí no início que está anotando tudo no bloco de notas. O Daniel é de Juvenília, Minas Gerais. Ainda está sem som, gente? Olha, o Vitório disse: se não fosse essa mensagem, confesso que já teria desistido. Deus falou profundamente com você.
Bonjour, estou aqui da Suíça, aceito um convite para fazer a pregação aqui na igreja. Logo, logo eu vou estar aí na Europa, hein? Estamos preparando uma turnê poderosa e se Deus quiser, vamos chegar aí na Suíça. Se for da vontade do eterno Deus, vamos pisar aí. Amém? Vamos orar? Coloca aí os seus pedidos de oração agora. Gente, eu creio que esse momento é um momento muito poderoso. Eu tenho recebido, eu sempre digo com vocês, testemunhos poderosíssimos de milagres que Deus tem realizado nesses lugares. Olha aí, crente ou não, aqui no trabalho todo mundo ouvindo. Geral impactado no escritório. Tamo junto, Júnior. Olha, gente, se eu fosse vocês, eu compartilhava essa live com quem tá precisando mesmo. Tá? Porque eu creio em um Deus que transforma vidas. Vou orar, Nilson, por você. Eu creio que você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos orar. Vai escrevendo aí o pedido de oração de vocês, porque nós vamos orar. Eu não sei se é possível, mas eu peço para você colocar a sua mão no seu coração. Nesse momento. Coloca a mão no seu coração, se você puder. Paizinho, eu creio no poder da oração. E nós estamos aqui em uma só oração, em um só clamor, crendo que o Senhor é o Deus que responde, crendo que o Senhor é um Deus que faz. Nós estamos como filhos agora, sujeito ao teu senhorio, crendo, Senhor, que apesar dos problemas que nós estamos enfrentando, o Senhor tem poder sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. Pai, eu acredito que existem problemas que nós vivemos, que têm o objetivo de glorificar o teu nome, por conta do testemunho que nós vamos dar. O Senhor não nos chamou para ser derrotados, o Senhor nos chamou para ser vencedores. Nós somos vencedores, Pai, não por conta do nosso esforço, mas por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E nós triunfamos diante dos problemas, nós triunfamos diante das adversidades, nós triunfamos diante das oposições que vêm contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos, contra aquilo que nós acreditamos, circunstâncias que se opõem, Senhor, àquilo que nós pregamos, àquilo que nós ensinamos, àquilo que nós professamos, mas nós cremos que apesar de tudo isso, o Senhor é Deus. O Senhor não deixou de ser Deus. E o Senhor está no controle de todas as coisas. E a minha oração nesse momento é: alcança esse coração, alcança essa vida, alcança essa família, alcança essa pessoa que está enfrentando problemas na saúde, alcança esse casamento agora que está por um triz, alcança essa pessoa que está no leito de hospital, alcança, meu Pai, porque eu sei que só o Senhor pode fazer. Senhor, às vezes a situação fugiu do controle ou da capacidade do homem. Fugiu, mas não foge do controle das tuas mãos. E eu peço, Senhor, visita essa pessoa agora que está angustiada, entristecida, sendo sufocada por esse problema. Senhor, às vezes o problema que ela está enfrentando, Senhor, tem colocado, Senhor, no coração dela o desejo de desistir, de parar, como já foi testemunhado aqui. Mas nós ouvimos nessa live, nós assistimos essa live, e quanto ela foi poderosa nos ensinando, Senhor, sobre a fidelidade e a integridade, que apesar de estarmos em um ambiente desfavorável, nós precisamos confiar no Senhor, porque não é o ambiente, mas é quem está conosco. E o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, em todas as circunstâncias. Nós cremos que a tua presença está em nós. Nós cremos que a tua presença flui em nós. E nós vamos, Senhor, ser o que precisamos ser, apesar do ambiente que nós estamos inseridos. Não é um ambiente que vai condicionar a nossa fé ou aquilo que nós cremos, mas é a nossa fé ou aquilo que nós cremos, que terá o poder de mudar o ambiente onde nós estamos.
E quando, Senhor, começarmos a fluir dessa forma, o Senhor nos levará para ambientes maiores, ambientes mais profundos, ambientes mais impactantes. O Senhor confiou a José, Pai, o cargo de ser filho de confiança, e ele venceu. E lá na frente o Senhor confiou, Senhor, na mão de José, o cargo de ser servo de confiança, e ele venceu. O Senhor confiou para José o cargo de ser o prisioneiro de confiança, e ele venceu. Parece que as coisas estão descendo, Pai, mas é assim mesmo. Toda estrutura começa a ser levantada de baixo, e o Senhor está nos estruturando, o Senhor está nos capacitando para aquilo que o Senhor tem para nos entregar lá na frente. Então eu oro agora por cada vida que me assiste nessa live, por cada pessoa que sintonizou, que conectou e tem estado aqui, Senhor, todos os dias sem perder. Pai, que eles possam ser impactados agora pelo milagre, que eles possam ser impactados agora pela provisão, que eles possam ser impactados agora pela resposta. Em nome de Jesus, nós nos colocamos como José. Senhor, nos ensina a ser íntegros, nos ensina a andar em integridade. Apresentamos os pedidos de oração agora. Pastor Markson Dias, Deus abençoe. Apresentamos os pedidos de oração agora. Senhor, enfermidades que estão sendo apresentadas aqui, casamentos, famílias, pessoas que foram, Senhor, apresentadas aqui nesses pedidos, no qual está no leito de hospital. E eu peço para o Senhor visitar agora lá no leito de hospital. Que o Senhor manifeste a cura agora lá no leito de hospital. Porque o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. E nós ministramos isso agora. Ministramos também um impacto de bênção, de milagre sobre esta vida que está me assistindo agora. Em nome de Jesus, nós cremos. Em nome de Jesus. Receba o seu milagre. Amanhã estaremos aqui novamente. Não perca, 12 horas. Nós estaremos aqui. Vamos esgotar esse assunto. Tem muito mais coisas profundas que eu quero falar sobre isso, sobre sonho. Tem sido poderoso. Eu acredito que a sua mente está abrindo. E esse é meu objetivo. É ser um canal de transformação. Um canal de compreensão para você. Porque às vezes você está vivendo algo que você não entende. Então eu conto com a sua presença amanhã. Lembrando que nós temos o nosso grupo no Telegram. Para quem desejar assistir, para quem desejar receber o conteúdo, né, do esboço do que foi ministrado aqui, receber orações específicas, receber conteúdos específicos, você vai estar lá dentro do grupo. Esse grupo vai se tornar também um grupo de mentoria, tá? Então não saia de lá. Quem entrou ou quem ainda não entrou, baixe o Telegram no seu celular, conecte no grupo, entre no grupo e receba os conteúdos, leia os esboços, porque eu sei que esse processo que você se permite passar vai gerar transformações poderosas na sua vida. Amém? Peço que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Convide pessoas para assistir essa live. Nossa audiência tem só aumentado e eu glorifico a Deus porque eu sei que é um trabalho que vocês têm feito aí. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Gente, muito obrigado. Até amanhã. Que Deus nos dê força. Amém? Olha, alguém comentou: dia garantido, passarei bem o dia todo. Que bênção. O meu dia com Deus está sendo uma bênção. Forte abraço. Deus abençoe e até amanhã.